Item 74. Estas respostas foram dadas pelo Espírito São Luís e muitos outros posteriormente as confirmaram. 1. O fluido universal é uma emanação da divindade? Não. 2. É uma criação da divindade? Tudo é criado, exceto Deus. 3. O fluido universal é também o elemento universal? Sim, é o fundamento de todas as coisas. 4. Tem alguma relação com o fluido elétrico que conhecemos? É o seu componente. 5. Em que estado o fluido universal se apresenta na maior simplicidade? Para encontrá-lo em simplicidade total, deve-se alcançar os espíritos puros. No vosso mundo está sempre modificado, formando a matéria ao redor. No entanto, está mais próximo dessa simplicidade no fluido chamado fluido magnético animal. 6. É verdade que o fluido universal é a fonte da vida. É também a fonte da inteligência? Não. Ele apenas anima a matéria. 7. Sendo que o perispírito é formado por esse fluido, parece que está em um estado de condensação, aproximando-se da matéria propriamente dita? Até certo ponto, como disseste, pois não possui todas as propriedades da matéria. Seu nível de condensação varia conforme os mundos. 8. Como um espírito pode mover um objeto sólido? Combinando parte do fluido universal com o fluido que o médium emite, apropriado para esse efeito. 9. Os espíritos levantam a mesa usando seus próprios membros, de alguma forma solidificados? Essa resposta ainda não revela completamente o que buscas. Quando uma mesa se move sob as suas mãos, o espírito utiliza o fluido universal para dar à mesa uma vida temporária. Assim preparada, o espírito a atrai e movimenta através do fluido emitido, guiado pela sua vontade. Se a massa for muito pesada, outros espíritos no mesmo estado o ajudam. Devido à sua natureza etérea, o espírito não pode agir diretamente sobre a matéria densa sem um intermediário, ou seja, sem o elemento que o conecta à matéria. Esse elemento, o que chamais de perispírito, é a chave para todos os fenômenos espíritas materiais. Espero ter explicado claramente. Nota: destaca-se a frase inicial. Esta resposta ainda não te levará até onde desejas. O espírito percebeu que todas as questões anteriores visavam a essa última e menciona nossa expectativa por uma resposta diferente sobre como o movimento da mesa é obtido. 10. Os espíritos que são chamados para ajudar no movimento de um objeto são inferiores ao que os chama? Estão sob suas ordens? Quase sempre são iguais. Muitas vezes aparecem espontaneamente. 11. Todos os espíritos podem produzir fenômenos desse tipo? Aqueles que realizam esses efeitos são espíritos inferiores, ainda não completamente livres da influência material. 12. Entendemos que espíritos superiores não se ocupam com coisas abaixo deles, mas como estão mais desmaterializados, teriam o poder de fazê-lo se quisessem. Espíritos superiores possuem força moral, enquanto outros possuem força física. Quando precisam desta, utilizam aqueles que a têm. Já foi dito que se servem dos espíritos inferiores da mesma forma que vocês usam carregadores? Nota: foi explicado que a densidade do perispírito varia conforme o estado dos mundos. Parece que no mesmo mundo também varia entre indivíduos. Em espíritos moralmente avançados, ele é mais sutil, aproximando-se dos espíritos elevados. Nos inferiores, é mais próximo da matéria, fazendo com que espíritos de baixa condição mantenham por mais tempo as ilusões da vida terrena. Eles agem e pensam como se ainda estivessem vivos, sentindo desejos e quase a mesma sensualidade. Essa grosseria do perispírito, dando-lhes mais afinidade com a matéria, torna os espíritos inferiores mais aptos a manifestações físicas. Da mesma forma, o intelectual habituado a trabalhos mentais não consegue levantar cargas pesadas como um carregador. Sua constituição física é menos compacta e seus órgãos menos resistentes. Possui menos fluido nervoso. Sendo o perispírito para o espírito o que o corpo é para o homem, uma maior densidade implica menor superioridade espiritual, mas essa densidade dá ao espírito
mais poder sobre os fluidos necessários às manifestações físicas. Se um espírito elevado deseja produzir tais efeitos, ele age como pessoas delicadas entre nós. Chama um espírito especializado para executá-los. 13. Se entendemos corretamente, o princípio vital está no fluido universal. O espírito retira desse fluido o envoltório semimaterial que forma seu perispírito, e é com esse mesmo fluido que atua sobre a matéria inerte. Está correto? Sim, ou seja, ele empresta à matéria uma forma de vida temporária. A matéria se anima com vida animal. A mesa, ao se mover sob suas mãos, vive como se fosse um ser animado. Obedece ao ser inteligente por si só. Não é o espírito que impulsiona a mesa como um homem moveria um objeto. Quando ela se eleva, não é o espírito que a levanta com força. É a própria mesa que, animada, responde à influência do espírito. 14. Qual é o papel do médium nesse fenômeno? Como mencionei, o fluido do médium se combina com o fluido universal acumulado pelo espírito. É necessária a junção desses dois fluidos, o animalizado e o universal, para dar vida à mesa. Mas lembre-se que essa vida é somente temporária e se perde assim que a ação cessa ou quando a quantidade de fluido não é mais suficiente para animá-la. 15. Os espíritos podem agir independentemente de um médium, usando sem que alguém perceba o fluido animalizado de uma pessoa próxima. Isso explica fenômenos espontâneos onde um médium consciente não é necessário. O espírito pode atuar sem o médium. Isso significa que muitas pessoas, sem perceber, servem como auxiliares aos espíritos. Eles retiram dessas pessoas, como de uma fonte, o fluido animalizado necessário. Portanto, a participação de um médium, como você entende, nem sempre é essencial, especialmente em fenômenos espontâneos. 16. Animada, atua a mesa com inteligência? Pensa. A mesa pensa tanto quanto a bengala com que fazes um sinal inteligente, mas a vitalidade que possui permite que obedeça à impulsão de uma inteligência. Assim, saiba que a mesa que se move não se torna espírito e não tem, em si mesma, a capacidade de pensar ou querer. Nota: na linguagem usual, frequentemente usamos uma expressão similar. Dizemos que uma roda que gira rapidamente está animada por um movimento veloz. 17. Qual a causa preponderante na produção desse fenômeno? O espírito ou o fluido? O espírito é a causa, o fluido é o instrumento. Ambos são necessários. 18. Que papel, nesse caso, desempenha a vontade do médium? O de atrair os espíritos e apoiá-los no impulso dado ao fluido. A. É sempre indispensável a ação da vontade. A vontade aumenta a força, mas nem sempre é necessária, já que o movimento pode ocorrer contra e apesar dessa vontade, provando a existência de uma causa independente do médium. Nota: o contato das mãos nem sempre é necessário para mover um objeto. Na maioria das vezes, esse contato só é necessário para dar o primeiro impulso. Mas desde que o objeto está animado, pode obedecer à vontade do espírito sem contato material. Isso depende da potencialidade do médium ou da natureza do espírito. Nem sempre é necessário um primeiro contato, como evidenciam os movimentos e deslocamentos espontâneos que ninguém tentou provocar. 19. Porque nem toda pessoa pode produzir o mesmo efeito e nem todos os médiums têm o mesmo poder? Isso depende da organização e da facilidade com que a combinação dos fluidos pode ocorrer. Também influencia a simpatia entre o médium e os espíritos, que encontram nele a força fluídica necessária. Essa força equivale à dos magnetizadores, que varia entre as pessoas. Alguns são totalmente refratários. Outros precisam de esforço de vontade para que a combinação ocorra. E há aqueles em que a combinação dos fluidos acontece de forma tão natural que nem percebem, servindo de instrumento involuntariamente, como já mencionado. Veja o capítulo sobre manifestações espontâneas. Nota: esses fenômenos têm o magnetismo como princípio, mas não da forma geralmente entendida. A prova é que magnetizadores poderosos às vezes não conseguem mover uma mesa pequena, enquanto algumas pessoas
incapazes de magnetizar sequer uma criança, fazem uma mesa pesada se mover ao tocarem nela. Portanto, a força mediúnica não é proporcional à força magnética, o que aponta para outra causa. 20. As pessoas qualificadas como elétricas podem ser consideradas médiums. Essas pessoas utilizam seu próprio fluido para produzir o fenômeno e podem atuar sem a ajuda de outros espíritos. Portanto, não são médiums no sentido usual. No entanto, pode ocorrer que um espírito as ajude e aproveite suas disposições naturais. Nota: acontece com essas pessoas como ocorre com sonâmbulos, que podem operar com ou sem a ajuda de espíritos estranhos. Veja o capítulo dos médiuns, artigo sobre médiuns sonambúlicos. 21. O espírito que atua sobre os corpos sólidos, para movê-los, se coloca na substância mesma dos corpos ou fora dela. Ambas as situações ocorrem. Já mencionamos que a matéria não constitui obstáculo para os espíritos. Eles penetram em tudo. Uma parte do perispírito se identifica, por assim dizer, com o objeto em que penetra. 22. Como faz o espírito para bater? Serve-se de algum objeto material? Da mesma forma que utiliza os braços para levantar a mesa. Você sabe perfeitamente que o espírito não dispõe de um martelo. Seu martelo é o fluido, que ele combina e põe em ação pela sua vontade para mover ou bater. Quando move um objeto, a luz permite que você perceba o movimento. Quando bate, o ar transmite o som. 23. Concebemos que seja assim quando o espírito bate num corpo duro. Mas como pode fazer que se ouçam ruídos ou sons articulados na massa instável do ar? Se é possível atuar sobre a matéria, ele pode atuar tanto sobre uma mesa quanto sobre o ar. Quanto aos sons articulados, ele pode imitá-los, assim como pode reproduzir quaisquer outros ruídos. 24. Dizes que o espírito não se serve de suas mãos para deslocar a mesa. Entretanto, já se tem visto em certas manifestações visuais aparecerem mãos a dedilhar um teclado, a percutir as teclas e a tirar dali sons. Neste caso, o movimento das teclas não será devido, como parece, à pressão dos dedos, e não é também direta e real essa pressão quando se faz sentir sobre nós, quando as mãos que a exercem deixam marcas na pele. Vocês não podem compreender a natureza dos espíritos, nem a maneira como atuam, senão por meio de comparações que de ambas as coisas apenas dão uma ideia incompleta, e vocês sempre errarão ao tentar assimilar aos seus próprios processos os que eles usam. Estes, necessariamente, devem corresponder à organização que lhes é própria. Já mencionei que o fluido do perispírito penetra a matéria e com ela se identifica, animando-a com uma vida artificial. Pois bem, quando o espírito coloca os dedos sobre as teclas, ele realmente os coloca e de fato as movimenta. No entanto, não é por meio da força muscular que exerce a pressão. Ele as anima como faz com a mesa, e as teclas, obedecendo à sua vontade, se abaixam e tangem as cordas do piano. Em todo esse processo, há algo que é difícil de compreender. Alguns espíritos são tão pouco evoluídos e, comparados aos espíritos elevados, tão materiais que conservam as ilusões da vida terrena e acreditam que agem como quando tinham um corpo de carne. Eles não percebem a verdadeira causa dos efeitos que produzem, assim como um camponês não compreende a teoria dos sons que articula. Perguntem como tocam piano e responderão que batendo com os dedos nas teclas, pois acreditam ser assim que fazem. O efeito é produzido instintivamente neles, sem que saibam como, embora resulte da ação da vontade. O mesmo ocorre quando se expressam por palavras. Nota: dessas explicações decorre que os espíritos podem produzir todos os efeitos que nós, humanos, produzimos, mas por meios apropriados à sua organização. Algumas forças próprias a eles substituem os músculos que precisamos para atuar, da mesma forma que para um mudo, o gesto substitui a palavra que lhe falta. 25. Entre os fenômenos considerados evidências da ação de uma potência oculta, alguns são claramente contrários a todas as conhecidas leis da natureza. Nesses casos, não é legítima a dúvida. O homem está longe de conhecer todas as leis da natureza. Se as conhecesse todas, seria um espírito superior.
A cada dia, são desmentidos aqueles que, acreditando saber tudo, tentam impor limites à natureza, sem que isso, no entanto, diminua seu orgulho. Ao revelar continuamente novos mistérios, Deus adverte o homem a desconfiar de suas próprias certezas, pois chegará o dia em que a ciência dos mais sábios será confundida. Não observam diariamente exemplos de corpos animados por um movimento que supera a força da gravidade? Uma pedra lançada ao ar não supera momentaneamente essa força. Pobres homens, que acreditam ser muito sábios e cuja vaidade é constantemente desmascarada, saibam que ainda são muito pequenos para pensar. E nós seremos melhores e nos sentiremos maiores em sabedoria, não a do mundo, mas a sabedoria do universo. Continuemos aos estudos. Até breve. Nos sigam, compartilhe e dê seu like. Gratidão.